Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a tomar a sua Bíblia, a estar bem alinhado com a Palavra de Deus, conhecendo a vontade do Senhor. E nesta série de programas sobre a vida de Jesus, queremos passar a maravilha, a majestade, o poder da vida de Jesus, de conhecê-lo, de mergulhar em seus ensinos, de ir com Jesus em suas experiências tão maravilhosas registradas nas Escrituras e podermos ter a nossa vida não apenas influenciada, mas transformada por Ele. Bem, no programa de hoje, sobre a vida de Jesus, queremos conversar sobre a tentação no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Não tinha ninguém para acompanhá-lo, para ajudá-lo, para estar ali com ele. Ali estava só, no deserto. Como foi a tentação de Jesus? Por que isso está registrado nas Escrituras? O que temos a aprender com Jesus e a sua tentação no deserto? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para Deus, pronto para receber dele não só apenas a sua palavra, mas a sua presença. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Quando nós estudamos sobre a vida de Jesus, nós vemos que o Senhor passou por caminhos que não apenas Ele poderia passar, mas deixou as suas pegadas, para que nós também pudéssemos passar por estes caminhos, para que nós também pudéssemos, junto com o Senhor, ter experiências maravilhosas, aprendermos como o Senhor venceu cada etapa difícil, cada luta, como o Senhor venceu. Nós vamos ver aqui num paralelo da tentação de Jesus com a tentação de Adão, como Adão caiu e pecou, e como Jesus, tentado da mesma forma, não pecou, nem caiu. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha, aqui o Senhor está nos falando sobre alguns detalhes muito importantes. Ali no Éden, quando Satanás mentiu para Eva, mentiu para Adão, dizendo que eles poderiam comer, que Deus não estava falando a verdade, que Deus não queria que eles fossem iguais a Deus. Por isso Deus estava colocando ali aquela árvore, aquele teste, aquela prova. Deus estava ali não querendo trazer todo o bem para eles. Satanás é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira, porque ele fala daquilo que é próprio dele. João, ele está dizendo o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse mundo aqui significa esse sistema que rege a sociedade, que rege as nações, esse sistema que dirige a mídia, a propaganda, os filmes, o ensino, que dirige tudo aí fora da palavra de Deus. É a concupiscência do mundo. As coisas do mundo, elas são más. E dentro delas, aqui está dizendo, o Senhor diz,
Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, aquele desejo da carne de fazer coisas. Esse desejo, nós vamos ver que existe um desejo genuíno, legal. Por exemplo, o sexo foi feito para estar dentro do casamento. Fora está errado. É concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, aquilo que atrai, aquilo que a pessoa deseja pelos olhos. E a soberba da vida, aquilo que vai tocar no seu ego, para que ela falhe, para que ela erre. Nós vamos ver que Jesus, como homem, ele passou pelo batismo, mas após o batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 2, nós vimos aqui, Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui está dizendo que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Jesus estava agora totalmente dirigido pelo Espírito Santo, como homem, e o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Talvez você pense, mas será que Deus faz isso? Será que o Espírito Santo ele vai nos levar para um lugar solitário para sermos tentados? Será que o Espírito Santo vai nos conduzir para o diabo nos tentar? Sim, a nossa vida é cheia de provas. E as provas são estes degraus que nós temos de ir vencendo e subindo. Cada vitória sobre a tentação é um degrau que nós subimos. É um nível para o qual nós somos levados. E depois daquele degrau, tem outro degrau, tem outro degrau, tem outro degrau. Por isso nós vamos vencendo a tentação e vamos triunfando de glória em glória. Vamos sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, quando vencemos pelo Espírito Santo as tentações. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer. Mas quando Ele vem selar a nossa vida, quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, somos selados pelo Espírito Santo, então Ele nos capacita para vencer cada prova. Jesus foi levado ao deserto. E ali no deserto, Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Ao final, teve fome. E agora que o inimigo vai entrar, quando Jesus teve fome. Vamos ver aqui que Jesus vence a concupiscência da carne, o desejo da carne, a necessidade da carne. Mateus 4, de 3 a 4, nos diz: então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bem, aqui Jesus venceu a concupiscência da carne. A carne de Jesus, o corpo de Jesus, desejava ardentemente comer. Ele teve fome. Você já teve fome? Às vezes a gente chega e diz: estou morrendo de fome, mas sem saber o que significa isso, estar morrendo de fome. É com muita fome, é aquele desejo, parece que você sente o cheiro da comida, do pão. Parece que Jesus olhava aquelas pedras ali no deserto e parecia um pãozinho sírio, aquele pãozinho de Israel, aquele pão quentinho, aquele pão saboroso, aquele pão cheiroso. Ele estava com fome.
Eu me lembro de um livro que foi escrito por um homem que morreu num acidente de avião. O seu avião caiu, ele teve de fazer um pouso forçado numa clareira na Mata Amazônica. Ele e o seu companheiro, e ele sobreviveu 72 dias. Conseguiu alguma coisa para comer, conseguiu alguma água para tomar da chuva, do sereno, mas por fim ele não resistiu. E ele tinha lá um bloquinho onde ele escrevia cada dia. Ele punha macarronada, arroz, feijão, carne, pão. E ele escrevia dizendo: a fome é terrível. Se eu puder sair daqui com vida, nunca vou negar um prato de comida a uma pessoa, porque a fome é terrível. Jesus venceu a concupiscência da carne, aquela fome terrível. Ele disse para Satanás, quando Satanás disse: se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus podia fazer isso? Podia. Ele tinha poder para transformar as pedras em pães. Mas se ele fizesse, estaria obedecendo Satanás, estaria caindo naquela tentação, cedendo. E ele disse: não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele venceu a carne. Ai, aquele sentimento de vitória tão gostoso dentro dele. Mas Jesus venceu a concupiscência dos olhos. Diz aqui em Mateus 4, de 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A concupiscência dos olhos. Satanás sabia que Jesus estava sendo preparado para algo muito grande, que Jesus estava sendo preparado para se revelar ao mundo como o Filho de Deus. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus. Satanás o conhecia muito bem. Então, ele estava apressando um caminho mais rápido para chegar ao seu destino. E ele disse, colocou Jesus sobre o pináculo do templo, aquela esquina do templo mais alta, metros e metros e metros de altura. Um salto dali, morte na certa. Ele disse: pode pular. Olha lá, as pessoas estão lá embaixo. Imagina, você vai pular, os anjos vão te segurar, vão te sustentar, eles não vão deixar você morrer. Está escrito que eles vão te proteger. E Jesus então respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós somos tentados com relação à concupiscência dos olhos, a alcançar aquele objetivo que nós perseguimos, que nós buscamos, a chegar naquele patamar, e muitas vezes o inimigo mostra um caminho mais curto, um caminho menor para chegar. A gente vê quantas pessoas caem na concupiscência do inimigo. A gente vê nos postes aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, cartazes pregados dizendo: eu trago o seu amor de volta, eu resolvo todos os seus problemas. E tem um telefone. Feitiçaria, feitiçaria. Através da feitiçaria, você vai conseguir o amor daquela pessoa, você vai conseguir aquele lugar, aquela posição. E a pessoa cai e se torna escravo de Satanás. E ela se torna prisioneiro do inimigo. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós caminhamos aqui, o que Deus colocou para nós alcançarmos na nossa vida, é através do Espírito Santo de Deus, é através do poder de Deus, é com a graça de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não aceite atalhos, não aceite o que o inimigo propõe
não aceite, porque o fim deste caminho é caminho de morte. Jesus venceu para nos mostrar que é possível vencermos. É possível vencermos a tentação. Jesus venceu como homem, mas homem cheio do Espírito Santo. Homem que acabou de obedecer à justiça de Deus, ele passou pelo batismo, ele recebeu o selo do Pai dizendo: tu és o meu filho. E Jesus foi cheio do Espírito Santo que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Sim, nós venceremos todas as batalhas, todas as tentações, se nós, da mesma forma, estivermos obedientes ao Senhor, obedecermos o nosso Deus, obedecermos a sua palavra e formos cheios do Espírito Santo. Ah, você deve orar todos os dias: encha-me, Senhor, com o teu Espírito, encha-me, Senhor, com a tua graça. E como é que a gente fica cheio do Espírito? O apóstolo Paulo fala em Efésios 5,18, que é através do louvor, da adoração, de hinos, de cânticos espirituais, da oração buscando a presença de Deus, somos cheios do Espírito Santo. Assim, podemos vencer a todas as tentações. Jesus venceu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e Jesus venceu também a soberba da vida. Os 3 pontos onde Adão e Eva caíram, Jesus venceu. Mateus 4, de 8 a 11, lemos assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus venceu a soberba da vida, a vontade de estar naquela posição, de conseguir, de galgar aquele posto, aquele chamado único para cada um de nós. Quantas vezes a pessoa entra numa empresa e ela sabe que vai galgar alguns degraus para chegar numa posição máxima naquela empresa. Então, o inimigo vem trazendo seus pratos e diz: olha, se você me adorar, se você fizer do modo como eu ensino, se você aceitar os meus conselhos, a feitiçaria, seja o candomblé, seja a mentira, se você fizer do meu modo, fizer do meu jeito, eu vou te colocar lá rapidinho, vou te colocar imediatamente. Eu estava na Guatemala estes dias e o pastor estava contando sobre uma senhora que aceitou Jesus na sua igreja e levou o marido. O marido era um empresário. E o marido foi para a igreja, mas ele foi para a igreja com um pensamento: o Deus dos crentes vai me fazer prosperar. Então, ele foi para a igreja e aquela semana que ele foi à igreja, os negócios dele começaram a diminuir. Aí ele falou: opa, deixa eu voltar lá na feitiçaria. Voltou, os negócios começaram a prosperar. Ele voltou na igreja, começaram a diminuir. Aí ele disse para o pastor: não volto aqui mais, porque o seu Deus está tirando as coisas de mim. E lá fora, as minhas coisas só vão prosperando. E o pastor falou: sim, tudo que o diabo nos dá, quando você vem para Jesus, você perde tudo mesmo. Aquilo não é abençoado, para que depois Deus possa te dar uma nova vida. Mas aquele homem não quis, porque ele olhou o que o diabo estava dando aqui. É o que as pessoas muitas vezes querem. Preferem os pratos do inimigo aqui sem pensarem na eternidade. E é maravilhoso saber que Deus nos dá uma promessa quando nós somos tentados. Olha a promessa de Deus.
em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13. Lemos assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus nos promete que nunca virá uma tentação acima das nossas forças. Nunca. A pessoa falar, eu não tive jeito, eu não aguentei, foi mais forte do que eu. Não. É a nossa vontade quem decide. A sua vontade é quem decide vencer ou cair na tentação. Porque o Senhor não permite uma tentação acima da nossa força. Seria injusto. Ele diz que junto com a tentação, Ele dá o escape. Eu me lembro de ter lido aquele livro, Foge, Nick, Foge, sobre, muitos anos atrás, quando começou o trabalho com viciados em droga, lá nos Estados Unidos, com David Wilkerson. E então, Nick Cruz, ele se converte, ele era um bandido, ele era um criminoso, um bandido, era um drogado, e ele se converte. E convertido, ele se apaixona por uma irmã da igreja, começam a namorar. Ele diz que eles estavam em um parque e ele abraçado com a namorada. Então, foi para um cantinho ali do parque e pensou em ter relação com a sua namorada. E então, umas formigas começaram a subir pelos pés dele e começaram a picar, e ele pulou e tira aquelas formigas. E ele compreendeu que era Deus dando escape. Deus não permitiu que ele pecasse ali no parque. Junto com a tentação, Deus dá o escape. Junto com a tentação. Mas é preciso que nós estejamos atentos. É preciso que nós estejamos ouvindo a voz de Deus para rejeitarmos o inimigo. A promessa é: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não é sobrenatural, é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele nos dá livramento. Está o diabo de um lado tentando, vai, cai, faz isso, faz. Mas do outro lado, ali estão os anjos do Senhor, dizendo, não. Aquela figurinha, não é, do anjo e do diabo na mente da pessoa, é uma realidade. O Senhor nos dá o escape. Jesus venceu. Jesus venceu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e nos deu a chave para sermos vitoriosos na tentação. O Espírito Santo, alinhados com Deus, estaremos tendo vitória e nos tornando semelhantes ao Senhor Jesus. Você está passando por lutas, por tentações? Vamos ter vitórias? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes de todas as minhas lutas, das provas, das tentações. Tu sabes quantas vezes eu tenho caído e quanto eu tenho chorado. Eu me arrependo de falhar. Eu me arrependo de ser fraco na tentação. Não quero mais cair. E eu te peço, dá-me a Tua força. Dá-me o Teu Espírito Santo. Apaga os meus pecados, o meu passado, e dá-me uma nova vida e o Teu Espírito Santo sobre mim para me guiar em cada passo. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Recebe a minha vida e dá-me vitória na tentação, vitória sobre o pecado, graça, ousadia e sabedoria para viver na Tua presença.
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Deus te dá vitória. Orando, buscando, se limpando, se lavando, vivendo em santidade. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.